Olá, pessoal. Boa noite a todos. Estou aqui já testando os equipamentos, a luz, a internet, porque hoje eu vou ter a honra de receber um amigo muito querido que vai estar conosco aqui nessa live, contando um pouquinho da história dele com o Eneagrama. E eu tenho certeza que ele tem muita coisa para contribuir para a gente. E eu tenho falado sempre, pessoal, que os objetivos dessa live que eu estou fazendo toda semana, ela tem um objetivo único, que é de mostrar para as pessoas que para se desenvolver, para a gente ter o controle das nossas emoções, ter o domínio da gente mesmo, não é nada que demanda muito tempo ou muito estudo, que de uma forma prática, objetiva, desde que a gente tenha um método, uma metodologia, desde que a gente tenha uma orientação, é possível sim que a gente se desenvolva, que a gente aprenda a ter o domínio das nossas emoções num curto espaço de tempo, tá? Então não é nada assim, um bicho de 7 cabeças, algo que seja que vai levar muito tempo. Então, o objetivo da live aqui é realmente mostrar isso para vocês, mostrar para as pessoas que às vezes têm até vontade, né? Eu gostaria muito de ter o domínio das minhas emoções, eu gostaria muito de desenvolver inteligência emocional, mas eu acredito que seja algo muito complexo, muito difícil de conseguir desenvolver. Então, hoje a gente vai receber aqui o Diego, que vai contar pra gente, e essas lives têm tido esse objetivo, esse propósito, né? Que é mostrar pra gente, mostrar pra vocês isso, que é possível sim. O Diego já está aqui, tô vendo que ele já chegou. Diego, faz o convite aí para você entrar, porque a gente já vai poder começar o nosso bate-papo aqui, tá? Pessoal, vão entrando, vão se ajeitando aí, tá? Que sempre o intuito aqui é um bate-papo bem tranquilo, bem informal, né? Eu costumo dizer que é como se a gente estivesse sentado na sala da nossa casa mesmo, onde vocês poderão fazer perguntas ao final se tiver qualquer dúvida. Então se sintam bastante à vontade aí, tá? Diego, se você quiser fazer o convite aí, não sei se você está conseguindo, fazer tá, ok, vi aqui a sua solicitação. Isso. Acho que agora já vai dar certo aqui de você entrar. Acho que é só você aceitar aí agora, Diego. Isso, deu certo. Tudo bem, Diego? Boa noite. Boa noite, Jane. Tudo bem? Seja muito bem-vindo a essa live. Quero já de início agradecer você pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente hoje. Eu sei da sua correria, viu, Diego? Da vida agitada que você tem, de muito trabalho, de muitas viagens, né? Mas obrigada, viu, por ter tirado esse tempo de estar aqui e poder levar algumas informações para as pessoas que estão nos assistindo. Então, antes da gente entrar assim, propriamente no nosso tema, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho. O Diego, já adianto, pessoal, que ele é um menino muito jovem, eu acho que dá para chamar até de menino, né? Mas que desde muito cedo, né, Diego, assim, muito trabalhador, já alcançou um patamar que podemos dizer de bem-sucedido já, embora numa pouca idade. Então já tem uma longa caminhada aí, né? Mas é muito jovem ainda, né? Então apresente pra gente, fala um pouquinho de você. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Agradeço, Jane, pelo convite. É uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouco, né, da minha trajetória, um pouco da minha rotina, um pouco também da minha vida pessoal também. Então, meu nome é Diego Gonçalves Lopes, tenho 27 anos, sou empresário, engenheiro civil, trabalho no ramo de construções e vou falar um pouco também da minha empresa, que eu fundei minha empresa. Eu estava cursando a faculdade ainda,
Eu acredito Eu que lembro. É Specter, né, Diego? perto de O engenharia que em que construção. significa esse nome? Eu fiquei curiosa quando eu vi. Tem Então, algum é, significado? É só porque você não, gostou do nome? teve uma série que eu assisti em 2015, chama Suits. Aí teve um cara até que chamado Harvey Specter. É um cara que eu me identifiquei muito com, o nome, com a posição que ele atuava dentro da empresa. Então, esse nome foi bem chamativo. E como eu estava abrindo a minha empresa, eu decidi colocar. Não teve um significativo, mas para mim foi um. Eu tirei várias lições dessa série que eu apliquei até na minha vida. Então, para Que mim foi muito legal. Foi bom. inspirador para você, né? Por isso que você trouxe isso como referência, né? Foi. Que legal. Mas aí que você estava comentando, Diego, aí você abriu a sua empresa, você ainda estava na faculdade ainda, né? Não tinha nem formado, né? Sim, primeiro eu fui fazer um estágio. De início, a gente tem, quando a gente faz faculdade, a gente tem muita dificuldade de encontrar um estágio. E desde o primeiro período eu já queria já começar a trabalhar na área, já traçar meus objetivos, e vi que não conseguiriam sem fazer um estágio. Por quê? O que eu pensava de início? Vou fazer um estágio, fazer um network ali, conquistar pessoas, amizades e parcerias dentro do mercado. Então, decidi iniciar um estágio que, de início, que não era remunerado, 8 meses sem receber R$ 1 praticamente, sempre tentando trabalhar, desempenhar o máximo possível para ser reconhecido. Eu acho que o meu tipo já descreve muito, né? Eu respeito. Então, Diego, percebe-se assim que não era um estágio por si só, como normalmente a gente vê, que é só para, às vezes, para cumprir um horário, né, da faculdade ou então cumprir uma tabela, né? Ele já tinha um outro propósito maior que, além de aprender na prática, também era, como você disse, fazer network, conhecer pessoas, ou seja, abrir portas, né? exatamente. Então, eu decidi fazer o estágio no início, né, como eu já estava falando. E nisso eu comecei a destacar, porque quando eu começo a fazer algo, eu empenho, não importa a carga horária, eu sempre vou estar empenhado, pode ser domingo, feriado, pode ser qualquer dia. Se eu tiver Você lembra com quantos anos você tinha nessa época, Diego? 20, 21, acho que 20 ou Muito 21. jovem, né? 21 anos. É porque eu fiz 4 períodos de engenharia ambiental e não adaptei com o curso, o meu intuito de fazer engenharia ambiental era o seguinte: fazer engenharia ambiental primeiro, depois fazer uma pós em engenharia civil. Então, eu quis atalhar um caminho, né, na verdade. Então, eu transferi para engenharia civil depois. Aí foi aonde que eu sempre tive vontade de fazer, mas que na região eu não tinha, a não ser federal. Só que prestar um curso na federal, para mim não era interessante, porque eu já queria começar já a trabalhar na área, e como a carga horária da Universidade Federal é bem maior, que quase você não faz Sim. estágio, você só vê a parte de teoria, e eu já não queria, eu já queria já Você queria já começar começar na prática já. exatamente. Foi aí que eu decidi fazer, eu me formei, eu iniciei na Sesuc, né, na verdade, depois a UNA fez a compra dela, né, hoje a UNA em Catalão, e voltando ao estágio, a questão do estágio. Eu comecei a fazer o estágio, 8 meses sem receber nada. Os gestores começaram a ver meu trabalho e viu que eu fazia boa parte do trabalho que era para ser um engenheiro. Eu tive orientações, mas eu Embora mesmo. não ganhasse nada, né? Até aquele momento, né? Então chegou um ponto que eu já tinha feito alguns trabalhos já dentro dessa empresa, e aí eu fui querer, não, eu preciso fazer algo diferente. Decidi abrir minha empresa. Ah, Diego, mas você não pode assinar. Eu já tinha, como eu te falei, fiz um network ali, fiz uma troca de serviços. Fazia um trabalho para um engenheiro, projetos, e em troca ele assinava os projetos para mim. E como eu já conquistei essa confiança, já tinha habilidade, já tinha noção de onde eu estava entrando, a pessoa confiou no meu trabalho e a gente fez uma parceria muito grande. Ela Infelizmente, assinava e você fazia os serviços. E com isso você já estava atuando na sua empresa já. e é tão triste essa história também, porque
esse profissional, ele foi um grande amigo meu, ele foi praticamente um pai dentro da engenharia civil para mim, que é o Aquiles Gonzaga, de Caldas Novas. Hoje em dia ele não está entre nós, mas eu tenho uma gratidão enorme por tudo que ele fez Olha por só. mim, pela parceria que a gente teve. Infelizmente Abriu teve... portas, né, Diego, de uma certa forma, né, para você. Enfim, aí eu venho trabalhando, fui conquistando meu espaço dentro, mas só que eu não desisti do estágio. Eu continuei estagiando, depois eles me contrataram com um cargo maior, mas eu continuei trabalhando, porque para mim, ter esse reconhecimento para mim era maior do que um salário. Eu já tinha reconhecido. Aham, ser conhecido. Porque eu penso que nessa época, Diego, assim, você percebia que não era muito comum isso no meio em que você estava, em você já começar tão cedo, já buscar resultados tão cedo, você já percebia que aquilo era realmente um diferencial? Nessa época você já tinha essa consciência? Sim, sim. Porque as pessoas em volta, viam meu trabalho, já pensavam que eu já era um engenheiro formado, por conta do meu desempenho, da minha desenvoltura, das minhas habilidades dentro da profissão. Então, eu fui vendo que eu já estava um passo à frente dos outros alunos. Uhum, Sabia sim. projetar, já debati com os professores se eu não concordava com eles da forma que eles ministravam, entendeu? A gente tem esse É porque você atrito. estava tendo a prática já, né, Diego? Exatamente. E a gente acaba, como eu do tipo forte que eu sou, discordando muito de alguma certa forma que o professor vai ensinar. Por exemplo, a gente pode chegar no resultado, de forma a chegar no mesmo resultado, mas de forma mais rápida e prática. Né? Uhum. Ah, não, o professor Tem quer uma ensinar aquela... objetividade maior aí para É, chegar no resultado, né? o professor tende a ensinar uma teoria que é a função dele, né? Mas eu não concordava muito. Aí foi aonde que Uhum. já comecei a trabalhar na área, né? Então chegou um ponto que eu estudava mesmo para me chegar no objetivo final, que é o diploma, né? Mas eu nunca deixei de Uhum. estudar, sempre aprofundei nos meus estudos, até mesmo porque cada projeto que a gente faz, a gente tem que estudar o projeto para ser feito, a gente tem que criar metas, estudos aprofundados, porque a maioria das faculdades não ensinam a gente a trabalhar no mercado, só ensinam aquele básico ali, que é a parte da teoria. E foi aonde também que eu decidi, além de ser engenheiro, ser empreendedor. A gente abriu meu Uhum. seu proprietário, seu gestor. Foi aonde também que eu encontrei várias dificuldades, porque o meu tipo, você mesmo sabe, que é aquela pessoa que quer objetivos, quer colocar em prática, chegou o problema, quer resolver, atingir resultados, e talvez tem pessoas que estão no meio da gente que não quer atingir os mesmos resultados. A gente Sim, respeita, sim. não concorda. Uhum. Foi onde que foi excelente, foi um divisor de águas para mim fazer o Enneagrama. Conhecer, né? E, Diego, como assim? Aí nesse caminho de lá para cá, desde que você formou, tem assim, a sua empresa hoje, quantos anos que ela tem? Como que tá? Assim, você já tem algumas pessoas já que trabalham, muita gente que trabalha com você. Como é que tá a situação atual hoje, assim? Porque tem quanto tempo que você está atuando, assim, se for contar, desde que você abriu? 6 anos Se você já. tinha 6 anos? 6 anos. 6 anos. É um curto espaço de tempo, né? Sim. Eu sei que Porque, você hoje tem uma empresa em Corumbaíba, mas você atua fora também, né? sim, hoje em dia eu estou com uma empresa em Corumbaíba e fiz uma parceria em Caldas. Então, Uhum, mesmo atua hoje no mercado industrial. Hoje eu estou focado mais com indústrias e pavimentação asfáltica. E em Caldas fiz uma uhum, parceria, estou com uma empresa em Caldas também que está atuando no ramo de construções residenciais de alto padrão. Então, uhum. são duas áreas distintas, né? Mas, como eu te falei, eu traço alguns objetivos. A gente busca entrar em todos os mercados no ramo da engenharia civil. Uhum. Sim. E quando E tem toda eu uma entro, estratégia para isso, né, Diego? sim, Assim, não é de qualquer jeito, né? Tudo é são, pú- pensado, planejado, né? são públicos diferentes, né? Então, você trabalha com uma empresa privada e depois você vai trabalhar com um público residencial, que são totalmente diferentes, né? Então, voltando um pouquinho à abertura da minha empresa,
Quando eu iniciei, eu trabalhava sozinho, né? Eu atuava mais na parte de projetos e quando surgia alguma mão de obra, eu terceirizava. Então, foi aí até 2019. Em diante, depois eu mesmo decidi ter meus próprios colaboradores. Foi aonde que eu tive o maior desgaste, por conta que eu queria que a minha equipe pensasse da mesma forma que eu. E Aí fosse vem na a... mesma velocidade que você também, né? Sim, exatamente. Foi isso que te levou a. Quando você foi para o treinamento, Diego, assim, para. Eu sei que você foi ao convite da Lília, né, que já tinha feito o curso e já conhecia, mas esse foi um dos motivos, assim, que você foi para o treinamento. Eu lembro que quando eu fiz uma visita para você, né, você já estava, assim, praticamente decidido mesmo a participar desse treinamento. Mas foi essas dores, vamos colocar assim, que te levou a buscar, a trabalhar essa questão de como saber como é que o outro funciona, o básico, assim, o motivo principal foi essa dor que você começou a ter? Foi sim, porque eu saí, as coisas foram muito rápidas comigo. Eu saí da parte da engenharia, que fazia só a parte de projetos, e lidava com poucas pessoas, e de ter vários colaboradores. Do dia para a noite, eu já tinha contratado de 20 a 25 colaboradores. Então, eu não senti que eu estava preparado, porque eu estava atuando só na parte da engenharia e não na parte de gestão. Eu tive que entender mais Uhum. a parte contábil, jurídica, tive que fazer aquela parte que toda a empresa faz. RH, financeiro. Então, eu senti que eu conseguia fazer tudo, mas não sobrava tempo para mim fechar novos contratos. Eu tinha que tomar conta de tudo. Uhum. Então, como foi muito rápido para mim, e eu não conseguia identificar as falhas dentro da empresa, a forma que os colaboradores estavam trabalhando e que trabalharam por um certo tempo e me gerou alguns transtornos, com alguns problemas, que eles chegaram os problemas para mim resolver. Eu resolvia rápido, de forma eficaz, tudo bem. Mas os problemas estavam chegando todos os dias e eles não tinham uma mentalidade para resolver os problemas. Eles travavam e passavam para mim. Então, eu estava me sentindo como o melhor funcionário da empresa e não o gestor. Então, Acabou indo ficando com todos os. Como se fosse um para-raia mesmo. Tudo estava isso, sobre você e te apaga, sobrecarregou. apagando fogo toda hora. Entendeu? Eu falei, Uhum. dessa forma não funciona. Eu preciso ver Uhum. aonde que eu estou errando. E foi uma questão que eu tinha dificuldade, era lidar com colaboradores. Chamar atenção, conversar, porque eu sabia lidar com a pressão, mas a pessoa não sabia. Levava para o lado pessoal. Então, fui aí, Uhum. tá, eu preciso entender melhor o tipo da pessoa para me saber lidar com ela, para mim obter resultados com isso. Senão, eu posso fechar uma empresa, procurar outro ramo, trabalhar para alguém, mas isso ia fugir dos meus objetivos. Porque quando eu tracei meus objetivos, não é esse. Então, se eu Você quero queria crescer ser o gestor do seu negócio, né, Diego? e da forma que eu quero crescer, eu preciso deles. Eu preciso gerenciar essa empresa para que ela colha resultados conforme o andamento deles, e não conforme o meu andamento. Entendeu? Sim. E É, esse, Diego, é um grande desafio para quem vai para a área do empreendedorismo, né? Porque enquanto você tem o controle, você resolve, né? E você resolvia muito bem as suas questões, ok. Mas a partir do momento em que foi crescendo, e aí você precisava de pessoas, precisava de gente, né? E aí você tem um outro desafio aí, que é aprender a lidar com pessoas, né? E que é o grande desafio de quem está nessa área de gestão, que problemas de outras áreas a gente resolve, mas quando se trata de gente não é tão simples assim, né, Diego? a dificuldade maior hoje que eu tenho, mas já está sendo minimizada, é com pessoas, clientes, Uhum. colaboradores. Mas hoje eu consigo obter resultados melhores do que antes. Hoje eu sei administrar melhor a minha empresa, os meus colaboradores, principalmente os líderes das equipes, por conta que cada obra tem um líder, então eu consigo Uhum. melhores eles, orientar melhor e saber aonde que a gente pode chegar, para eles trazerem resultados para dentro da minha empresa e a gente aproveitar o máximo do potencial deles.
cada um, né? Diego, antes de você vir, de você fazer o treinamento, e pessoal, assim, é importante falar que nada disso, quando eu trago os convidados aqui, a gente não combina nada antes, porque eu acho Não, que é legal essa naturalidade, a pessoa entender como que foi que aconteceu, né? E quando você soube desse treinamento, eu queria saber se você lembra de alguns receios que você teve na época, assim, né? De será que esse negócio funciona? Será que isso não é, né, fórmula mágica? Será que isso não é mais uma. Quais os questionamentos, as inseguranças que é muito comum as pessoas terem antes de você ir fazer o treinamento? Se você se lembra, né? Porque já tem mais de ano, né, que você fez o eu treinamento, acho que né? foi em junho, julho do ano passado, né? Já fez um ano, né? Agora fez um ano. Então, o maior medo, acho que era o maior medo, foi de não identificar o meu tipo. Porque o meu tipo é aquele que se próprio, a gente tem uma imagem muito forte, que a gente cria para a gente mesmo. Então, É. Pessoal, para quem não entende que a gente está falando aqui, quando o Diego fala de tipos, a gente está falando dos perfis do Eneagrama, né? Então a gente fala das principais emoções, né? E o tipo do Diego, que é o tipo 3, né, Diego? É a emoção da vaidade. Mas não é a vaidade física, né? A vaidade de ser uma pessoa que tenha sucesso, que seja bem-sucedida, que esteja bem, né? Então cria-se uma imagem muito forte a respeito de onde quer chegar, né, Diego? Isso é muito claro, né, para o tipo 3, natural. não tem? Tudo que o 3 faz, ele tem um objetivo muito claro, ele não faz coisas, por fazer, só porque, não, tudo tem objetivos, né? Tem um propósito, vamos colocar assim. Isso, exatamente. Então, meu maior medo foi esse, de não encontrar, de não saber identificar o meu tipo. De não E, se reconhecer, aquelas coisas que era sua e você não conseguia enxergar isso, né? exatamente. E, não, eu fui bem tranquilo. O restante, eu queria entender melhor. Eu já fui com a consciência do seguinte: eu vou participar, vou entender, mas se eu não colocar em prática, eu não vou obter resultados. Então, eu já fui com Uhum. essa expectativa de quê? De colher o máximo, né, de informações, até mesmo participei de algumas partes do treinamento que eu não consegui identificar, mas depois eu peguei, você entrega para a gente uma apostila, consegui estudar, consegui Uhum. entender melhor do que se tratava os tipos. Então, é o seguinte, eu coloquei em prática as coisas que eu aprendi, algumas coisas eu tenho dúvida, mas eu estudo constantemente, a gente acaba entendendo melhor. Sim. Então, com essa expectativa de aprender, reconhecer o que tudo foi feito lá e colocar em prática. E Diego, porque quando a gente fala assim desse treinamento, ele é baseado em dois pilares, né? Primeiro a gente começa por se conhecer, né? A identificação do perfil, das principais emoções é o autoconhecimento. E depois também a gente entender como que o outro funciona, né? Aí cai um monte de fichas, né? Agora eu sei porque aquela pessoa age de determinada maneira. Mas quando a gente fala do seu autoconhecimento, assim, fez sentido para você, assim, quando você se viu descrito dentro de uma personalidade, esse seu jeito dessa velocidade de alcançar objetivos? Porque eu penso, Diego, que muitas vezes você deve ter se sentido meio que um peixe fora d'água, né? Nos ambientes, nas situações. Já aconteceu isso? Você tão jovem, né? Com essa garra, com essa vontade de crescer e fazendo com que as coisas. Porque eu penso assim, Diego, eu não sei, tá? Tô assim imaginando, mas eu penso que você, nessa fase de construção, de estudo, eu acho que você provavelmente não tinha tempo nem para sair, para balada, para ficar se divertindo, né? Eu acho que provavelmente você estava muito focado nisso, estudar e aprender. Faz sentido isso? Como eu iniciei a minha carreira, como eu te falei antes, já na faculdade, eu abri mão de muitas coisas. Abri mão de tempo com família, perdi relacionamento. Então, acaba Uhum. que, como tem muitos objetivos, a gente foca no objetivo.
Então, E não muita enxerga mais nada, né, Diego? É envolve, só aquilo lá, até chegar, até alcançar, né? como eu tenho emocional reprimido, então a gente deixa um pouco o lado sentimental, o lado pessoal e foca mais no profissional. E Sim. também, como você citou, a gente sente um peixe fora d'água, sim. Porque a minha idade, das pessoas que eram da minha idade quando eu iniciei, eu frequentava alguns grupos de pessoas, né, da minha idade, e eu queria falar dos meus sonhos, dos meus objetivos, das minhas conquistas, das minhas realizações, e as pessoas não. As pessoas queriam falar de outras pessoas, de outras situações, e aí eu me sentia como um velho da turma, e talvez até um chato. E acaba que a gente vai distanciando, sabe? Eu não, como eu vi uma frase esses dias, eu não abdiquei de nenhuma amizade. As amizades que abdicaram de mim porque eu estava vivendo o meu sonho, as minhas realizações, os meus objetivos, e acabam afastando. Sim. Infelizmente, É porque tem, se o assunto não é comum, né, Diego? Se os objetivos não são comuns, naturalmente a gente vai, né? Ou as pessoas se afastam da gente, né? Ou a gente se afasta. E aí, quando você se reconheceu, né? Quando você desenvolveu essa parte do autoconhecimento, aí fez sentido para você. Você entendeu, então por isso que essas coisas aconteciam, né? é verdade. E é por isso que, hoje em dia, as minhas amizades são as pessoas mais velhas que eu, que têm uma experiência, que já viveu muita coisa, foi aonde que eu me identifiquei mais. Porque quando a gente chega, não vou falar só de trabalho, mas as pessoas têm outro tipo de conversa. A gente se dá bem, conversando com outras pessoas que têm o mesmo posicionamento que a gente. Não que a gente é melhor que alguém, mas a gente tem sonhos, tem expectativas, tem objetivos, e quer compartilhar às vezes. E tem Sim, pessoas, sim. entendeu? Então, por exemplo, eu não conseguiria Diego, sair da segunda e conquistar os meus objetivos, as minhas, as minhas metas, dessa forma. Eu tenho um tempo para mim trabalhar, eu tenho meu tempo. Hoje eu consigo separar bem o meu lazer do meu profissional, mas antes não. Às vezes só o profissional e ponto. é essa até a pergunta que eu ia te fazer, Diego, porque você comentou sobre a questão da família, né? Porque ao mesmo tempo em que o nosso perfil tem o que tem, está dentro dele, inserido nele, o que a gente tem de melhor quando a gente se conhece, né? Às vezes a mesma característica representa uma bênção e uma desgraça também, né? Porque ao mesmo que te levava a chegar nos seus resultados num tempo recorde, né? Mais rápido do que a maioria das pessoas, era ao mesmo tempo esse excesso de foco no objetivo que pode ser que muitas vezes te tirava do convívio da família, por exemplo, né? Porque a gente, quando a gente é o nosso jeito natural, a gente não tem essa consciência, né? De que eu preciso equilibrar até isso que é bom, né? Isso aconteceu com você também? Sim, hoje em dia eu consigo ter mais proximidade da minha família, se não no dia a dia. Finais de semana eu tento o máximo, quando eu estou em alguma cidade próxima a Corumbaíba, ficar lá com meus pais. Eles têm uma fazenda perto, eu vou para a fazenda deles, a gente fica lá, a gente tem esse tempo de qualidade. Então, mas antes, Isso veio através da percepção de que existem outras coisas que pode até ser que naquele momento não contribui com o seu resultado, mas que são importantes de igual forma, né? Seria sim, essa consciência que você passou a ter desde então. sim, principalmente a família, né? Ainda mais se a gente passou por pandemia, que era tudo incerto, né? A gente não sabia o que poderia acontecer. Foi também a partir desse ponto que eu aproximei mais da minha família. Tentei melhorar o meu tempo, a minha rotina, para adequar, para mim ficar mais com eles, entendeu? Então, eu acho que, e com o Enneagrama também, eu consegui neutralizar algumas emoções. A gente tem uma emoção, eu tenho uma emoção muito forte de sentir sozinho. Então, a gente cria essa, esse sentimento dentro da gente. É a gente que tem que resolver todos os problemas e deixando as pessoas em volta longe deles. É isso que eu tinha dentro de mim. Se eu estou tendo algum problema, eu me isolo, faço, resolvo, para me depois aproximar das pessoas novamente. Então, e eu consegui neutralizar alguns pontos nesse sentido. Se não foi geral, mas alguns pontos.
Seria, e a gente às vezes não tem consciência, Diego, de que muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta, claro que não é todo mundo, mas existem pessoas que estão ali realmente, né, principalmente da nossa família, para nos apoiar, nos ajudar. Não tem essa necessidade de que a gente fique tão sozinho mesmo, né? É minha responsabilidade resolver tudo, eu não vou compartilhar, né? E não é assim, né? E a partir do momento em que a gente se permite isso, né? Porque como você comentou, o tipo 3 ele às vezes ele reprime, né, o emocional. Para quê que ele reprime? Porque principalmente se o emocional está me atrapalhando em direção aos meus objetivos, né? E nesse sentido, ele, de uma certa forma, cria uma solidão mesmo, né? Recentemente, Diego, eu não sei se eu cheguei a comentar isso quando foi a sua turma, né? Que a sua turma foi a turma de Caldas Novas, né? Sim. Eu conversei com o senhor, né? E ele, um senhor já mesmo de 70 e tantos anos, né? E ele é um perfil tipo 3. E ele comentou, ele falou para mim, olha, minha filha, eu cheguei ao mais alto patamar dentro daquilo da minha profissão, eu cheguei ao mais alto nível. Só que eu cheguei aqui sozinho. Eu não tenho vínculo com a minha família, né? Porque eu não tinha olhos mais para nada. Hoje eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser, só que eu estou sozinho aqui, né? E é muito fácil disso acontecer quando a gente não tem essa percepção, né, Diego, de que não é só o resultado. O resultado é importante? Sim, é importante, mas se eu posso trazer pessoas para estar comigo, porque... E aí, quando eu chegar lá, vai fazer sentido, será que chegar sozinho? Né? E essa a pergunta que eu acho que é uma das perguntas mais importantes para o tipo 3, né? Alcancei resultado, ok, alcancei a minha meta, mas eu estou aqui sozinho. Né? Que ponto que isso faz sentido, né? Isso é verdade. Eu tive essa percepção só depois que eu fiz o Enem. Você fez eu acho que é outro relato também de outra pessoa que fez, eu acho que era uma mulher, que ela conquistou o patamar que ela queria, mas ela estava sozinha. Então, a meta dela era encontrar um relacionamento agora. Eu acho que você comentou, né? Sim, é verdade. Como que você falou, mas foi nesse sentido. Porque ela estava sozinha, ela não tinha, parece que ela não tinha namorado, ela não foi casada. Então, a meta dela era construir uma família. Que objetivos profissionais ela conseguiu chegar, mas a família dela construir, ela não conseguiu. Então, E é tão interessante que eu me lembro desse exemplo, assim, que eu contei. E é tão interessante, assim, a meta é algo tão, assim, forte, né? Para quem é desse perfil, porque aí quando ela percebeu que ela estava sozinha, olha, gente, que louco isso, né? Parece até uma piada, mas não é. Isso é muito natural desse perfil, né, Diego? E aí o casamento virou uma meta, né? E aí eu me lembro que ela comentou um dia que estava saindo com um cara lá, com um rapaz, né? Só que assim, ele estava naquela fase de conhecer ela, né? E então eles saíam para tomar café, né? Saiu para jantar. E aí um dia ela falou, vai ficar só nisso a vida inteira? Só café, jantar? Você não vai dar o próximo passo, não? Né? Ou seja, ela queria que fosse rápido também, ela né? já... E nos relacionamentos não é assim que funciona, né? Não adianta, né? Então, Oi, aí Diego, foi, não ouvi. infelizmente não. Mas foi bom, porque hoje eu já tenho outra percepção. Em construir minha família, ficar mais próximos às pessoas que me amam, que têm um carinho por mim. Então, isso fez bem para mim, porque eu tinha só aquela visão. Construir, 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 metas, objetivos. E não, a gente parece que só tem essa venda. Então, eu não tenho outra visão, só essa. Então, hoje, é como eu te falei, eu estou tentando trazer resultados, tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal. E estou colhendo bons frutos. Acredito que ainda pode melhorar Diego, bastante. se você puder, se você pudesse, assim, se eu perguntar para você assim, o que você percebe, assim, porque não, são muitas as transformações, né? Depois que a gente desenvolve a autoconsciência, né? Assim, é difícil de mensurar, né? Porque
onde a gente lida com gente, onde a gente lida com a gente mesmo, tem resultados, porque muda o nosso olhar, né? Mas assim, se você pudesse me dizer os 3 pontos mais impactantes assim que você percebeu que foi uma virada de chave. Eu sei que tem muito mais que isso, mas só pra gente assim trazer isso de uma forma mais objetiva. Quais seriam os 3 principais, mais impactantes aí? Eu acho que um você já falou, foi na questão da família, né? Sim. O medo do fracasso. A gente do tipo 3 a gente não gosta de fracassar em nada. A gente é muito competitivo. Uhum. A gente tem medo, muito. Acho que isso é gritante pra gente. Então, já fracassei muito. Então, o que eu tirei disso? Que isso me serviu de lição para que não cometesse os mesmos erros. Para a gente é muito forte. Se a gente tiver um fracasso, o tipo 3 ele gosta de ser aquele, como se dizer, aquele que tem alto desempenho, que traz qualidade no serviço. É o E, performático, né, Diego? Assim, sempre alta performance em tudo, né? Em tudo que vai fazer, né? e quando eu comecei a fracassar por conta dos meus colaboradores que não estavam seguindo, que não estavam trazendo os resultados que eu esperava, isso para mim foi um fracasso. E eu soube lidar com isso. Entendeu? Então, Uhum. e também que não é o fim do mundo. Eu consigo lidar com essas situações de outra forma. E segundo fracasso, eu acho que é a crítica. Eu odiava receber uma crítica que não era de pessoas que não agregaram em nada. Talvez uma pessoa que não construiu nada na vida e está te criticando. Hoje em dia, isso eu relevo. Mas antes eu absorvia e me sentia muito mal. Talvez a É pessoa nem... legal você falar isso, Diego, porque assim, é, esse perfil, essa personalidade da vaidade, essa questão do fracasso, né? Muitas vezes é como se eu não tivesse valor, se eu não tenho valor aos olhos dos outros, ou seja, se eu não estou bem sucedida aos olhos dos outros, é como se então eu não tivesse valor pessoal, né? Então é como Verdade. se eu não tenho valor como pessoa. E não é isso, não é isso, né? Você tem o seu valor como pessoa, independente de qualquer coisa. As pessoas não amam você, não é pelo que você conquista, né? Não verdadeiramente, né? Só que existe essa crença para quem tem essa personalidade que se eu não tenho valor, se eu não alcanço sempre os mais altos patamares, se tudo que eu faço não está sempre na mais alta performance, é como se eu não tivesse valor como pessoa, né? E isso é muito pesado, isso é muito forte para o tipo 3, né? Eu acho que o maior desafio para o tipo 3 seria esse, na minha opinião, que é lidar com o fracasso e absorver uma crítica. Se a crítica for construtiva, ok, mas tem críticas que não são. Talvez você receba uma crítica, talvez a pessoa nem te conhece, talvez ouviu falar de você e chegou no seu ouvido essa crítica. Entendeu? Hoje em dia, eu tenho meus objetivos, eu traço as minhas metas, e se eu receber uma crítica, ok, não vai influenciar no meu dia a dia. Agora, se for uma crítica construtiva, que eu posso tirar alguma coisa dela, eu vou usar no meu dia a dia. Mas senão Sim. a gente leva, a gente empenha, dobra o trabalho. E eu sempre fui um cara esforçado, já trabalhei 24, 48 horas direto. E isso, para mim, me motiva. Então, eu não vou deixar uma crítica abalar meu emocional, abalar minha performance. Não vou. Então, isso Diego, uma coisa que eu me lembro também, assim, estou lembrando disso agora, assim, no treinamento, que acho que foi muito impactante para você durante o curso, é perceber, eu lembro que você verbalizou isso, que nem todas as pessoas têm o foco como você tem, e nem tem como importante alcançar resultados, né? Eu me lembro que quando você entendeu isso, você ficou assim muito impressionado, né? Então quer dizer que nem todo mundo o objetivo é ter resultados, né? E eu acho que caiu um monte de ficha a partir disso, né? caiu muito. Então, foi muito assim. Porque a gente vê, assim, esse meu tipo 3 a gente vê essa clareza, sabe? De atingir metas, resultados. Ter, Natural, né, Diego? Não precisa fazer curso para isso, né? Natural do 3 isso, né? buscar ser bem sucedido.
ser visto com bons olhos para as outras pessoas, ser respeitado, atingir cargos acima, assim, cargos bons, né? Sim, sim. De destaque, né, Diego? Tá? E nem todo mundo pensa dessa forma. Tem gente que quer viver outro tipo de vida, trabalhar em outro tipo de coisa. E tranquilo, respeito, entendeu? Mas antes não. Eu sempre tinha... Eu via as pessoas conversando comigo e eu ficava impressionado. Eu falei, gente, ela não tem um objetivo de vida, ela não quer crescer nisso. Ela quer viver a vida dela da forma que ela quer. Sim. Tranquilo. E mesmo porque, né, Diego, se a gente for analisar, o sucesso é algo muito subjetivo, né? O sucesso para um tipo 3 é estar sempre acima da média, entregando resultados acima da média. E claro, por isso ele se esforça mais também. Por isso que a entrega do tipo 3 é uma entrega, assim, que é acima da média, normalmente é mesmo, porque se eu entregar o que todo mundo entrega, eu vou estar na média. Como ele quer estar acima da média, então tem essa coisa assim do workaholic. É muito comum a gente ver isso no tipo 3, né? Só que nem sempre, não é para todo mundo que sucesso é isso, né? Tem gente que sucesso pode ser eu estar tranquilo aqui no meu trabalho, que eu sou funcionário público e ok, e tá tudo bem mesmo, né? Então, sucesso é muito relativo para cada pessoa, né? Então, entender isso também, eu acho que, de uma certa forma, é um alívio até para um tipo 3, né? Sim, sim. Porque a gente fica naquela, né? Não, a pessoa não tem, a gente fala, um incentivo de vida, ela quer fazer o que passa para ela. Já para mim, não. A pessoa passou uma coisa para me fazer, assim, quando eu estou trabalhando, eu vou fazer mais do que ela me pediu. Eu não vou fazer só o que ela me pediu. Eu vou entregar o melhor resultado que tiver ao meu alcance. Agora, isso para mim foi impactante, foi quando eu vi os meus colaboradores não entregando os resultados que eu queria entregar. Porque, por exemplo, na minha empresa eu tenho pintores, eu tenho serralheiros, eu tenho pedreiros, eu tenho servente. Eu não consigo fazer o trabalho deles. Eu não consigo. Eles que fazem esse trabalho para a gente gerar resultados. E quando isso sai fora, eles que fizeram isso, mas a minha imagem da frente da empresa é que vai receber, talvez, a crítica, o mau desempenho. E isso, para mim, é muito gritante, porque eu não aceito isso. Mas não aceitava, né? Hoje eu já tento minimizar, porque é Sim. muito forte para a gente. A gente vê que a gente planejou, a gente criou um resultado, uma expectativa final de uma obra e não atender a demanda, o cronograma, a qualidade, eu fico muito chateado. Isso É. aí, E a importância de entender isso também, Diego, que nem todo mundo funciona como a gente funciona, é, aí a gente passa a também ter a compreensão que até a fórmula de estimular as pessoas ela é diferente, né? O que sim, funciona para um não é o que funciona para o outro, né? Porque para você, por exemplo, basta dar a meta. Pronto, você vai se virar e você vai, se tiver que passar dias e noites sem dormir, você vai alcançar lá. Mas não é todo mundo que funciona desse jeito, né? Então, qual que é o botãozinho que vai apertar em cada um, né? Que é o gatilho que vai despertar o interesse, é muito diferente de uma pessoa para outra, né? E aí é quando a gente percebe que às vezes você estava desgastando energia, tentando fazer de um jeito, porque é o que dá certo pra gente, né? E aí você vê que muitas vezes até na melhor das intenções, às vezes achando que vai até incentivar o outro, a gente está desestimulando e provocando estresse no outro, né? sim, sim. Foi aonde que eu praticando, eu estudando mais a parte dos tipos, eu consegui identificar todos os colaboradores, cada tipo que são. Aí eu Que legal, você conseguiu identificar então, Diego? Só alguns que entraram por último que não, mas alguns desses mais E antigos. assim, se você identificar as três emoções mais fortes ali, já é um grande caminho, né? Eu até vi alguém comentou aqui, eu não consegui ler o nome. Ele falou assim: olha, Jane, eu sou tipo um, mas me identifico muito com o Diego, né? Provavelmente a vaidade é uma das suas emoções também, porque nós não somos uma coisa só, né? Nós Isso, somos assim uma mistura de emoções e dentro dessa mistura, três delas vão se destacar. Claro que dentre as três, uma vai ser o perfil, né?
Mas essas duas outras emoções, elas são, assim, extremamente fortes na nossa personalidade, né? Por exemplo, eu não sou um tipo 3, mas eu tenho a emoção da vaidade como uma das emoções muito forte, né? Então, eu tenho muito forte essa questão de que o que eu faço tem que ter resultados positivos também. E eu gasto muita energia com isso, né? Então, mesmo que não seja o nosso perfil predominante, mas as emoções que estão próximas ali, elas têm muita influência na nossa vida, né? E é importante a gente entender isso também, né? Mas assim, sabe, Diego, é muito legal assim ouvir o seu depoimento e eu quis desde o início, assim, que o dia que eu conversei com você, e exatamente por isso, para que você pudesse compartilhar com as pessoas, né? Que especialmente os tipo 3 às vezes eles acha que é uma perda de tempo esse negócio de, né, de não sei se isso vai trazer resultado ou não, porque se ele não vê um resultado muito claro, ele não vai se envolver com isso, né? E na Rápido, né? verdade, assim, e eu vejo o tipo 3 gente, fazendo assim maravilhas a partir dessa consciência, fazendo maravilhas, né? Eu tenho muitos tipo 3 aqui em Goiânia que fez o treinamento, e assim, o que eles fazem a partir dessa compreensão, né? Eu tenho uma pessoa aqui, um empresário, que todas as contratações dele são pautadas no tipo de personalidade, né? Para cada cargo da empresa dele, né? Então, assim, a pessoa chega e ele já faz questão dele mesmo fazer entrevista, porque ele já quer identificar qual é o tipo de personalidade. Para quê, gente, isso? Para colocar no lugar mais adequado ali, de acordo com as habilidades pessoais. Então, assim, muito legal isso. E eu quero mais uma vez agradecer você, né? A gente já está no nosso tempo aqui. Eu sempre falo, nossa, passa tão rápido, né? Se eu não colocar esse despertador aqui, eu nem me dou conta. Acho que passam uns 15 minutinhos só, tá? Mas assim, para que as pessoas entendam que não é algo assim tão difícil, né, Diego? A gente ficou o quê? 3 dias, né? Nem 3 dias, né? A gente ficou uma sexta, um sábado todo e um domingo, né? E já foi suficiente para provocar todas essas percepções em você, né? Isso, é como eu falei, né? A gente tem que participar do treinamento e colocar em prática. É lógico que você vai colher resultados conforme a prática e com o tempo, né? Você não vai conseguir chegar na primeira semana e já identificar Não, pessoas não. e já colocar Não. pelo tempo. A gente precisa exercitar, né, Diego? Exercitar mesmo, porque são muitas informações, assim, no primeiro momento, né? Então, a única coisa que eu não tive pressa, porque a gente tem objetivos de resolver as coisas rápido, foi nessa questão. Eu quis conhecer mais os meus colaboradores, ficar mais perto deles, saber o que são as emoções que causam, talvez, uma pressão que a gente vai colocar em cima, dependendo da situação, como que ele vai reagir, entendeu? Então, assim, e é um caminho, e eu estou trilhando ele ainda, estou querendo melhorar cada vez mais para mim colher bons resultados para a empresa. E também da minha vida pessoal, né? Porque também não é só minha vida profissional. Porque o 3 tem gritante para ele essa vida profissional. O Mas foco, né, principal é o profissional, né? estou também, como eu te falei, tentando trazer bons resultados na minha vida pessoal também. Para mim, não perder o tempo, né? E olha, isso que você está falando, Diego, é verdade, porque a Lília continuou trabalhando com você um tempo, né? Depois que você fez o treinamento, e ela me falou para mim, olha, a diferença do Diego é gritante depois que ele fez o treinamento, né? Na forma de tratar os colaboradores, no interesse. Então, assim, é, eu sei que teve a validação dela, então é verdade tudo isso que você está contando mesmo, né? Que foi E a ela que Lília, indicou para você o treinamento na época, né? as maiores dificuldades eram entre a gente, porque imagina um 3 com um 2 todos os dias ali. Imagina o emocional predominante, ali, o nível de sensibilidade altíssimo, né? Mas a gente tá certo, hoje em dia a gente sabe o lado de cada um, porque ela também entende bastante, ela compreende também as coisas que eu faço e a gente tem uma parceria muito forte. Então, foi bastante E produtivo. isso é a beleza, né? Da gente descobrir sobre o outro, né? Descobrir que todo Exato. mundo
tem competências, tem habilidades e todo mundo tem defeitos, e isso faz parte de nós, né? Não adianta a gente achar que agora a vida vai ser, agora vai virar um mar de rosas. Não é isso. A grande sacada do autoconhecimento e de entender sobre gente é que a partir desse momento a gente passa a ter controle sobre a situação, sobre a gente mesmo, em primeiro lugar, né, Diego? Porque eu costumo dizer que ninguém administra o que não conhece. Se eu não me conheço, como que eu vou ter esse poder de me autogerir, de me auto-administrar? É como você sair andando no escuro, né? E também, quando a gente tem essa compreensão que todos nós temos qualidades, forças, habilidades e temos também o nosso lado que é sombra, né? Que é os nossos defeitos. Ninguém foge disso, né? O que muda é que a partir dessa compreensão a gente tem muito mais controle para administrar isso, né? E é um caminho sem fim, né? Porque quanto mais a gente desenvolve essa habilidade, quanto mais a nossa consciência vai ampliando, muito maior controle a gente tem. Não é que a gente não tenha, não vou ter problemas depois do Enneagrama, não é isso, né? Mas que a gente lida muito melhor com os problemas, isso é fato, né, Diego? E consegue minimizar também, né? Sim. Os problemas. Consegue, talvez, até evidenciar alguns. Não Sim. todos, né? E às vezes aquilo que tinha um impacto gigantesco em você, como você citou o exemplo, de como você lida com o fracasso hoje, né? Então aquilo que muitas vezes te estressava, te tirava do seu eixo, hoje você administra muito mais, né? E a gente eu não via saídas, né? Então, quando você não vê uma saída, você tem um bloqueio. Então, quando eu consegui lidar com essa questão, me veio muito mais clareza, eu consegui trabalhar melhor o meu emocional para mim poder resolver, porque senão nos trava. E Diego, eu falo muito isso assim, que quando a gente se conhece, não é que a gente não vai se estressar nunca mais, mas que a gente tem muito mais controle sobre o estresse, a gente tem, né? Porque eu sei agora quais são os gatilhos que me estressam, né? Que é diferente dos seus, né? Então, se eu sei, não significa que eu não vou cair no buraco algumas vezes, mas eu sei que eu tô no buraco e agora é muito mais fácil para eu sair, né? Diferente de antes, que a gente nem sabia que estava no buraco e como a gente não tinha essa consciência, a gente acabava cavando mais fundo ainda, né? Porque aí vai só intensificando o estresse. Então, a gente tem muito mais controle, né? E isso é, assim, libertador, né, para nossa vida e impacta de muitas formas, né? Verdade. É muito. Se a gente voltar do início, quando eu descobri que eu era um tipo 3, eu cheguei, pensei, não, eu não vou ter nenhum tipo que é o meu perfil. Mentira. Quando chegou o 3, eu acho que foi irritante para mim. Então, Você a tem gente. essa facilidade, né, de se perceber. Quando falou das características, né? Sim, aí você chega e pensa, não, a gente não, eu não tenho o meu tipo, a gente idealiza uma forma, mas não, tem métodos que você consegue minimizar várias situações. E saber lidar, né, que é o mais importante. Acho que foi o grande passo para mim, foi esse. Saber lidar com as situações e talvez até inibir elas, os meus Sim, problemas. sim. Muitas coisas a gente vai exercitando e chega um ponto que a gente tem controle total sobre aquilo, né? E é Isso. muito gratificante isso, né? Muito Sim, gratificante, porque impacta na nossa vida, na vida dos colaboradores, na vida das pessoas que estão à nossa volta. Então, isso vai se, né, estendendo de uma forma assim que é imensurável, né? É imensurável isso. Mas, Diego, olha, obrigada, tá? Eu vou deixar essa live gravada aqui. Depois, se alguém quiser assistir, às vezes alguém que não teve condições de assistir ela na totalidade. Mais uma vez, muito obrigada, tá? Por se dispor a estar aqui, né? E eu sei que isso já é um trabalho de tipo 3 já, né? Senão antes você não perderia tempo com isso, né? Porque eu verdade. não ia agregar nada para você. Então, mais uma vez, obrigada. E se você quiser finalizar, falar algumas palavras aí para o pessoal que tá aqui conosco, se você quiser dizer alguma coisa, fica à vontade também. E a gente vai partir para o encerramento mesmo.
Jane, muito obrigado pelo convite. Para mim foi uma honra poder compartilhar um pouco da minha rotina, um pouco da minha vida e também algumas partes que eu consegui aplicar o Enneagrama. Acredito que eu consegui pelo menos um pouquinho para as pessoas entenderem um pouco, né? E poder participar também, que eu acho muito interessante. Uma pessoa que quer desenvolver sua vida profissional, pessoal, é muito interessante participar, porque você consegue entender a si mesmo e o outro, porque a gente trabalha com pessoas, a gente lida com família, com relacionamentos, e quanto mais você entender o próximo, você vai se beneficiar, porque a gente precisa do próximo para viver. Então, Ninguém vive sozinho, né, Diego? A gente precisa de pessoas o tempo todo, né? Tudo é feito através de pessoas, né? Então, eu acho que a gente ter essa consciência mesmo, né, de quanto mais a gente desenvolve habilidade para lidar com gente, é bom para a gente e é bom para quem está do nosso lado também, né? e quanto antes a gente perceber essa questão, é melhor para nossas vidas. Porque se eu não tivesse evidenciado antes, talvez eu estaria com mais problemas que eu tinha antes e ia virar uma bola de neve. Talvez eu não saberia lidar com várias situações que hoje eu Sim. lido. É porque a empresa vai crescendo, os problemas vão crescendo também, né, Diego? E se a gente não encontra formas, né, de resolver, e aí vai ficando insustentável, né? O que acontece muitas vezes, Diego, a gente vê muito isso, né? Empresas que crescem muito rápido, mas chega um ponto de estresse tão grande que a própria pessoa perde até o prazer de trabalhar, né? Porque só fica lidando com problemas e não sei como aquele desgaste de energia, que às vezes aquilo que era para ser bom, aquilo que era para ser prazeroso, deixa de ser em função disso, né? Porque o crescimento, talvez, é fácil, mas manter no crescimento que é o difícil. Você tem uma constância. Esse que eu venho batendo nessa tecla com os meus colaboradores é isso. Crescer talvez não seja fácil, mas se você for comparar para você manter no crescimento, é mais difícil ainda. Se Então, manter, né? Tá cheio de empresas aí, né, Diego, que a gente vê que às vezes explode, né? Todo mundo ouve falar, mas passa um tempo, porque quando você some, né? ao ponto e se mantém no crescimento, vai aparecer vários desafios. E se você não souber lidar com eles, ou você vai fechar sua empresa, ou você vai travar. Então, quanto antes você puder evitar essas situações, é melhor para você. Então, Quanto mais cedo, né, Diego? quanto mais cedo, né? Porque chega um ponto que a gente não consegue. Assim, não chegou esse ponto para mim ainda, mas eu acredito que chega um Não, travamento. agora sim, com essa consciência, né, Diego, e a gente vai cada vez exercitando mais isso, cada vez a gente vai tendo percepções. Uma vez ampliada a consciência, né, ela não volta mais ao estado anterior. Então, é exercitar, colocar em prática, que é o que você já vem fazendo, né, e desenvolver cada vez mais habilidades para enfrentar os desafios. Bom, Diego, vamos finalizando então. Pessoal, quero agradecer vocês que estiveram conosco aqui, tá? Foi um prazer, Diego, mais uma vez, tá? Obrigada e Foi todo desejo meu. você aí um ótimo feriado, amanhã é feriado, né? E que a Vai gente ter possa, e que a gente possa curtir também o feriado e a gente se fala em breve aí, tá? Muito obrigada, Tá bom. viu? Obrigado, Jane. Tenha uma boa noite a todos e até em breve. Até. Tchau, tchau.